Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos e todas bem-vindos, certo? A mais uma aula de sustentabilidade para as turmas dos nonos anos, né? Hoje a gente está aqui, né, para falar sobre um tema bem polêmico, mas que precisa ser refletido, que precisa, né, conversar, dialogar sobre, certo? A gente vai agora tá aqui, né, nos estúdios do Educa Recife, onde a gente tem Elaine aqui, que está deixando essa aula mais acessível. Boas-vindas para você, Elaine, certo? A gente tem uma equipe gigantesca atrás das câmeras aqui também, de produção, que leva esse material cada vez mais de qualidade, tá bom? Eu sou professora Vanessa, vocês já me conhecem, né, da Escola Municipal para Aulas Digitais, e é importante, gente, que vocês interajam. É muito importante a participação de vocês. Comentem, tirem dúvidas, porque é nessa interação que a gente vai construir, né? É nesse diálogo, é nesse encontro, né? Mesmo que virtualmente, que a gente constrói o nosso conhecimento, certo? É nessa troca de ideias que é importante para que a gente fique mais sabidos, né? Conheça e troque informações, tá bom? Eu estou aqui, né, com uma presença importantíssima, uma amiga e professora maravilhosa, que é Yolanda, que vai estar aqui atenta com vocês aí ao chat, certo? Ela já está aí se posicionando para interagir com vocês, e eu vou passar agora a palavra para ela, para que ela dê uma palavrinha aí com vocês. Oi, pessoal, que bom estar com vocês, bem feliz por esse convite, e a gente vai hoje debater esse tema tão importante a respeito do racismo ambiental. Vamos ver. Exatamente, é uma satisfação de estar aqui na presença de Yolanda, né, que também é historiadora, né, que trabalha essas questões também, e vai conversar durante a aula com a gente, bater um papo e vamos iniciar a aula, né? Hoje o tema da nossa aula é consciência negra, justiça ambiental e sustentabilidade. São três questões aí, né, que estão bem interligadas. A gente sabe aí que vem celebrando já há algumas décadas, né, no dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. Né? Isso é uma figura importantíssima, um ícone aí da luta, né, desse sistema escravocrata. Foi Zumbi dos Palmares, e aí o dia da morte dele, certo, que foi dia 20 de novembro de 1695, é o dia que se celebra o Dia da Consciência Negra, para representar, né, aí, exaltar essa figura que foi muito importante de luta, de resistência aí para a cultura, para os povos negros, certo? Mas a gente lembra que não só fica no dia 20 de novembro, né? Essa consciência, ela tem que ser cotidiana. A gente sabe aí que o sistema que a gente teve escravocrata, escravista, foi muito violento, né, com essa população negra. Mas vamos lá. Primeiramente, a gente vai refletir, né, sobre essa frase aí. Sem justiça racial, não haverá justiça ambiental, né? O que é que essa frase aí gostaria de trazer a mensagem para a gente? Professora Yolanda, você quer comentar sobre essa frase aí? A gente começar a falar desse tema, como a professora Vanessa trouxe, a respeito do próprio Zumbi, aqui na nossa cidade, tem um monumento a Zumbi, lá na Praça do Carmo, que muita gente nem, às vezes, observou aquela estátua. E ela está lá justamente porque quando o Zumbi foi morto e decapitado, colocaram lá naquela praça a cabeça dele, para que outras pessoas que tentassem a revolução não conseguissem. Então, pensar nessa questão de justiça racial é ver que tem povos que são povos que fundaram o nosso país, os povos indígenas, né? Os povos originários, os povos negros que foram sequestrados do seu país, trazidos à força para outros países, escravizados, e essas pessoas que sempre trabalharam diretamente com a terra, que sempre trabalharam nessa conexão com a natureza, são justamente alienadas desse espaço. Então, pensar em justiça racial está muito junto da justiça ambiental.
Pois é, né? E a gente sabe que a gente vive em um país onde as desigualdades, né, constituem já uma questão bem antiga no nosso país, né? A gente sabe que os negros, os indígenas, eles ainda assim sofrem com essas desigualdades. Foram eles, né, como a professora Yolanda colocou, construiu o nosso país, né? A gente pode dizer, os negros e os indígenas foram eles que realmente construíram os nossos países, porque os europeus, quando chegaram aqui no nosso país, eles tinham a ideia de explorar, né? Então, é justamente isso que a gente quer trabalhar na aula de hoje, porque muito se tem, porque nossa cultura, né, miscigenada, onde tem indígenas, brancos, negros, acham que a gente, né, vive em uma harmonia, né? Onde tem justiça, onde todos são iguais, mas isso é um mito, né? Um mito da democracia racial, como se fala, porque a gente sabe que as desigualdades estão aí e as políticas, né, tanto ambientais, sociais, culturais, muitas vezes não incluem esses povos, né? A própria história, a nossa herança aí dessa escravidão, que é mais de 300 anos aqui no nosso país, deixou heranças muito trágicas, né, na nossa história, principalmente para esses povos aí de minorias étnicas, certo? Então, vamos lá. Bom, os problemas ambientais, né, são problemas que a gente sempre está vendo aqui nas nossas aulas de sustentabilidade, não são democráticos. Por quê, né? Porque há ausência ou omissão de políticas públicas, certo? A gente sabe que as periferias, as favelas, elas vão ficando realmente prejudicadas dentro do desenvolvimento, né? A cidade cresce, por exemplo, para falar na questão da área urbana, né? Das nossas cidades. A cidade cresce, a população cresce, mas ainda assim, quem sofre não são as pessoas que estão no centro, né? Os bairros mais elitizados, são as pessoas que estão na periferia, à margem, né? Sofrem com o abastecimento de água, sofre com saneamento básico, sofre com a questão dos lixões, que ainda é presente, e a gente sabe o impacto que essas questões trazem para o nosso meio ambiente. E não só afetam o meio ambiente, né, mas afetam também as pessoas que vivem naqueles territórios. Então, a gente sempre frisa aqui que é importante que as políticas públicas dialoguem com os diversos territórios que existem, porque não pode a gente ter um mundo mais sustentável, falar em sustentabilidade, um desenvolvimento sustentável, sem a gente dialogar com os diversos territórios, né? Isso a gente acaba excluindo, a gente precisa dar voz, precisa que essas pessoas participem, precisa que essas pessoas sejam incluídas, para que a gente realmente possa ter um desenvolvimento, certo? Sustentável. Bom, avançando aqui, né? A justiça ambiental, assim como a democracia racial, fazem parte de uma visão ampliada de sustentabilidade. Então, para que a gente realmente tenha, né, como eu estava falando anteriormente, um desenvolvimento sustentável, que a gente sempre frisa aqui, né, que sustentabilidade é essa junção, né, de questões econômicas, que a gente precisa crescer economicamente, isso é claro, a gente precisa também ter questões de justiça social, né, pensar nas questões sociais, inclusive pensar nessas populações, né, que estão excluídas à margem da nossa sociedade, e precisa também cuidar da nossa natureza. Então, quando a gente tem essa visão ampliada, né, mais ampla da sustentabilidade, como sendo essa junção desses três pilares que são importantes, a gente pensa, né, em um mundo mais igual, em um mundo mais inclusivo, certo? Onde realmente tenha justiça, certo? E seja mais ético também, certo? Vamos lá. Entendendo o racismo, né? Vamos entender aqui o que é, né? A gente fala tanto dessa questão do racismo. O racismo é um sistema de opressão que nega oportunidades a grupos por conta da sua cor de pele. Professora Yolanda, você quer dialogar, falar alguma coisa, pontuar alguma coisa sobre isso? O racismo em nosso país, ele está muito embutido, ele faz muito parte do nosso dia a dia, né, do nosso cotidiano.
E isso não é uma coisa que seja uma surpresa, já que o Brasil foi o país que mais escravizou pessoas negras do mundo. No mundo inteiro, não houve nenhum país que sequestrou tantas pessoas como aconteceu no Brasil, e por mais de 300 anos, né? E quando essas pessoas negras, elas foram libertadas, teve essa abolição, elas foram jogadas a Deus dará. Então, é muito recente, gente. Nas primeiras constituições, as pessoas negras não podiam votar, por exemplo. Então, faz muito parte do dia a dia desse racismo no Brasil, por também ter sido o último país na América a acabar com a escravização dos negros. Então, é bem comum começar a se falar a respeito de um racismo reverso. Pessoas negras terem racismo com pessoas brancas. Isso é uma idiotice, viu, gente? Porque, como trouxe a professora Vanessa, o racismo ele é um sistema de classes. Não estamos falando de uma pessoa particular. Eu e Yolanda, que sou negra, tem uma atitude preconceituosa com a professora Vanessa, que é branca. Não é isso. Racismo é uma política, gente. Racismo é uma base social que sustenta muitas outras bases, como, por exemplo, também, como estamos tratando hoje, a justiça e a injustiça de gênero entre homens e mulheres, ambiental. Então, está tudo muito junto, esses sistemas, tá? Exatamente. E é importante, né, gente, a gente lembrar aqui que a professora Yolanda colocou aí a questão da escravidão, né? A gente, no mundo ocidental aqui, né, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. E assim, depois que aboliu a escravidão, esses negros foram jogados à própria sorte, né? Não deram oportunidades de integrar socialmente, né? Imagina, povos arrancados, né, das suas terras, das suas culturas, para ser explorados, escravizados, violentados em outro espaço, em outro território, e depois serem libertos, mas o Estado, né, não dá condições nenhuma para essas pessoas. Então, eles acabaram, né, ficando ao Deus dará, como diz a história, e foram ficando à margem da sociedade. E isso criou, né, uma estrutura aí, né, uma política mesmo de racismo, né, de discriminação. E por isso que é tão importante a gente estar falando aqui na questão de consciência negra, porque muita gente erroneamente, né, coloca que deveria celebrar a consciência humana, mas não, gente, a gente tem uma herança, uma dívida histórica com esses povos, porque esses povos eles nunca foram incluídos, né? Eles nunca foram pensados como pessoas que pudessem participar, que pudessem ter voz. Eles sempre foram afastados, né? Ficaram alheios dentro da sociedade. Então, por isso que a gente está falando e dando importância aqui para esse dia, não só para um dia, né? E essa semana que a gente está falando aí sobre esse tema, mas para a gente pensar e refletir sobre essas questões. Não só de rever, né, e de lutar, resistir sobre essa questão, mas também de reconhecer a importância e o valor, né, a riqueza da cultura africana, né, afrodescendente, afro-brasileira que a gente tem. Porque é importante que a gente também traga essa narrativa, porque a gente tem uma história muito triste de violência com esses povos, mas que a gente também traga a narrativa das belezas e riquezas que essa cultura tem e que compõe a nossa cultura brasileira, a nossa identidade brasileira é construída, né? Principalmente da cultura negra, a cultura indígena, né? A gente vê isso nos aspectos na nossa música, na nossa culinária, nas nossas vestimentas, enfim, tá aí, né? É raiz nossa, é nossa raiz também. Então vamos valorizar, vamos reconhecer a importância da cultura negra na nossa sociedade. Bom, existe uma forma, né, de racismo que também abrange questões territoriais, certo? E é essa que a gente está falando hoje, que é o racismo ambiental, causador de injustiças cometidas contra grupos vulneráveis, que são essas minorias, né, étnicas aí. E aí a gente vê aqui, né, que essas violações de direitos ocorrem tanto no campo
quanto no meio urbano, né? Quando a gente fala mais aí da região rural, do campo, a gente pode abordar as questões dos indígenas, né? E também comunidades ribeirinhas, por exemplo, são populações, né, que realmente são atingidas dentro dessa perspectiva do racismo ambiental. E na área urbana, principalmente a população negra, que é ela que ocupa boa parte da periferia do nosso país devido a essa questão aí que a gente falou do período do sistema escravocrata e depois de libertos ficaram à mercê, né, da própria sorte aí. As periferias brasileiras são um exemplo notável de como o racismo ambiental se desenrola, né? Mas como, né, será essa questão aí, né, do racismo ambiental se desenrola nessa área periférica? Como é que será isso, né? São nessas injustiças ambientais, ok? Quando favelas com alto risco de deslizamento de terra, não é isso? E aí a gente vê omissões, ausência de políticas públicas naquela região, os lixões, que a gente falou isso no início da aula, também acomete, a gente vê aí, por exemplo, um bairro mais elitizado, não tem esses problemas, né, de correr o risco de deslizamento de terra, de ter dificuldade com abastecimento de água, né, ou ter uma água de qualidade, de ter problemas com lixões, né, saneamento básico. Isso vai atingir qual? Os bairros periféricos. E também áreas urbanas não atendidas por saneamento básico, não é isso? E a gente sabe que também tem outro ponto que a gente pode colocar aqui, que é a questão de acesso, né? Acesso a meio de transporte, você nas áreas periféricas tem mais dificuldade, a moradia é mais precária, não é isso? Acesso à saúde, educação de qualidade também. Então, tudo isso engloba essa perspectiva aí de injustiça ambiental. Bom, aqui eu trago um trecho, né, do artigo 5º da Constituição Federal, aí é uma lei, né, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Mas aí eu questiono, será, né, que a gente tem realmente essa igualdade aí racial, democracia racial? Será que a gente realmente tem? Apesar da nossa Constituição ter aí, né, como pauta, né, como uma lei que a gente é igual, sem distinção de qualquer natureza, de raça, de gênero, enfim, mas de sexualidade também, mas a gente sabe que não é bem assim, né? A realidade que a gente vê aí as desigualdades e as injustiças. Quer fazer algum comentário? Tem alguma pergunta, professora Yolanda, aí? Não, só uma observação, né, professora, como você bem trouxe, a gente pensar em nossa cidade, do Recife. Você não consegue imaginar em alguns bairros de classe média alta, ter, por exemplo, falta de saneamento, como esgoto a céu aberto. Ter esses lixões que a professora colocou. Então, são bairros que tem uma praça, tem um parque bom para as pessoas poderem se divertir, poder se encontrar. Então, em nossas periferias, a gente não costuma ter sequer esse espaço de lazer, que é de cuidado mental. Não é só da natureza. Você ter acesso a estar uma praça bem arborizada, em que as pessoas possam se ver, possam se encontrar, possam dialogar, possam ter felicidade. Não importa para esse sistema que subjuga as pessoas que elas sejam felizes. Então, nas nossas periferias, os espaços que se tem de lazer, de meio ambiente, de cuidados, em geral, quem faz esses espaços são as pessoas, não é o poder público. Pois é, exatamente. É importante que a gente frise isso, né? E também esses espaços, a gente vê aí que são negados direitos fundamentais básicos, né? Para se viver dignamente, que tenha, né, um bem-estar, né? Que a pessoa viva mais feliz, com qualidade. E a gente sabe que realmente essas pessoas, elas são afastadas, né, dessas grandes decisões aí, políticas e tudo. Não tem voz, a gente não vê representatividade, né, dessas populações que são excluídas da sociedade.
E por isso que é importante também frisar, né, que nesse momento que a gente discute, dialoga sobre a importância da consciência negra, das pessoas se conscientizarem, né, principalmente a população negra, do seu valor, do seu direito, da sua luta e resistência e se empoderar, né, que uma pessoa empoderada, ela começa a ter um outro olhar, né, sobre as questões, sobre seu lugar no mundo, ok? Bom, racismo ambiental, conceituando aí, é um termo utilizado para descrever injustiça ambiental em contexto racializado, como a gente estava falando. Refere-se a como comunidades de minorias étnicas são sistematicamente submetidas a situações de degradação ambiental, o que a gente já falou anteriormente, ok? Bom, é importante a gente lembrar, frisar aqui, que o racismo ambiental no Brasil é reconhecer que a constituição dos poderes políticos, econômicos e culturais dominantes está historicamente ligado a um passado colonial, em que os indivíduos brancos foram considerados e tratados como superiores, né? Então, é exatamente essa questão que a gente trouxe no início da aula, dessa falsa ideia, né, de que a gente tem uma democracia racial, uma igualdade social. Não, gente, a gente tem uma segregação racial que vem, né, dessa herança ainda aí da escravidão, certo? Que trouxe esse olhar aí, né, de que os brancos eram culturas superiores, e os negros ficaram à mercê aí, excluídos, né, dessas questões. Então, justamente isso. Bom, as principais vítimas do racismo ambiental, certo? É a população pobre e negra, certo? Que a gente já viu isso. Indígenas e comunidades quilombolas também. Os povos menos favorecidos socioeconomicamente estão sobrecarregados dos danos ambientais impostos pelos seus respectivos territórios, ok? Está na hora de construir uma atuação ambientalista que seja antirracista. Então, é importante a gente também ver aqui que muitas vezes algum empreendimento, né, algumas questões que vai beneficiar, né, as comunidades mais ricas, são geralmente colocadas numa região mais periférica, né? Justamente porque aquelas pessoas não têm muito lugar, né, de voz, não decidem muito sobre as políticas e ali pode ser, né, um lugar onde eles vão colocar um empreendimento, enfim, alguma empresa e que pode fazer danos àquela comunidade onde não vai ter muito impacto, certo? Justamente por essa questão aí histórica que a gente vem falando na aula. Então, a gente precisa construir uma atuação ambientalista que seja antirracista. Eu estou frisando isso porque isso também inclui, né, esse diálogo da sustentabilidade. É importante que a gente tenha justiça social e quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, a gente tem que incluir, né, dar acesso e oportunidades para que essas populações aí que estão à margem da sociedade, que são excluídas, elas possam se desenvolver, possam ter acesso à cultura, a lazer, à educação, a evoluir, né, socialmente, senão elas ficarão marginalizadas. Movimento antirracista no Brasil, né? Quebrando o preconceito aí construído desde o descobrimento aí, né, lá em 1500. Descobrimento esse que já existiam pessoas aqui, né, os indígenas já ocupavam esses territórios, né, que hoje a gente conhece como Brasil, e que desde lá, né, já existem uns movimentos aí sobre essa questão do antirracismo, né, que é o movimento negro, que é o que a gente está frisando, né, nessa aula de hoje, e o movimento indígena também, que luta aí sobre essa questão do racismo que a gente vivencia na nossa sociedade.
Bom, alguns eventos aqui antirracismo no Brasil, né? O Quilombo, né? Foi um lugar aí de luta, de resistência desses povos, a Revolta da Chibata também, Marcha de Zumbi, a Consciência Negra, que a gente está trabalhando hoje aqui na aula, e Vidas Negras Importam também, que é uma das mais recentes aí, que começou lá nos Estados Unidos, né? Mas tomou uma proporção mundial aí, para falar sobre essa questão da discriminação e preconceito sobre a questão da população negra. E a gente fala também, é um ponto importante a gente colocar, a questão do genocídio da juventude negra, né? A gente vê aí que os negros são boa parte que estão afetados aí por essas questões. Nos presídios também, boa parte de quem está ali preso são pessoas negras. Então, tudo isso tem algum reflexo, né? Por que será? A gente precisa refletir sobre isso. Toda a lógica de exclusão baseada na identidade racial que faz com que a vida negra seja descartada dentro do nosso sistema, certo? Bom, é uma luta por reconhecimento e respeito, certo? Combate ao preconceito, que a gente está falando na aula de hoje, e inclusão dessas comunidades aí. Certo? Eu vou passar agora a palavra para a professora Yolanda, que a gente está chegando ao final dessa aula, certo? Então, fala aí, Yolanda, dá as tuas considerações finais. Então, gente, esse debate é um debate assim, bem amplo, e aí bem feliz de estar com vocês nesse espaço, agradecendo então o convite da professora Vanessa, e vamos pesquisar, se informar, debater mais, e também, pessoal, ouvir o que as pessoas que passam, elas têm a dizer, que aí a gente aprende bastante. Um abraço. Exatamente, gente. Vamos ouvir, vamos dialogar, vamos sempre estar, né, como eu falei no início da aula, é importante que a gente tenha essa troca de ideias, porque é nesse encontro, nessa troca aí que a gente realmente conhece, né? Que nasce o conhecimento, né? Que nasce aí as informações e a construção para que a gente possa viver numa sociedade melhor, mais justa, né? Certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu vou ficando por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau!